Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Olá, estamos aqui em mais um encontro do Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Paideuma, e neste encontro nós vamos conversar sobre um tópico que eu tenho chamado de off-classics. É um tópico que não está diretamente ligado aos estudos da antiguidade, mas está, de algum modo, conectado às nossas preocupações também no campo da educação. E hoje nós vamos conversar com um outro colega da pós-graduação, outro mestrando, que é o Felipe Zanettini Cantor. Ele vem trabalhando um autor que tem, acho que, bastante a ver com o tema que vimos perseguindo, de certo modo, desde a conversa com o Carlos Castanha, passando pela conversa com o Luiz Fernando Gotardi, que é o tema da relação entre educação e socialização, a pertinência dos processos educativos no período que nós vivemos. E essa discussão aparece no autor que o Felipe Cantor estuda de uma maneira muito curiosa, muito quase que contraintuitiva. E esse autor é o Michael Oakeshott, um pensador inglês do século XX. Antes da apresentação do grupo, eu gostaria de dar as boas-vindas para o Felipe. Muito obrigado, Felipe, por você ter aceito o nosso convite. Tudo bem, boa noite aí para quem, ainda não tinha falado, né? Eu agradeço aí o convite. Estava aí hibernando durante a quarentena. É legal poder sair e falar um pouco aí do Oakeshott, né? Das leituras, da pesquisa que eu fiz, né? Ainda mais nesse tema, que é quase metade de um dos ensaios mais longos do Oakeshott, assim, no qual ele passa reclamando sobre a questão da socialização na escola, né? Pois bem, eu vou começar perguntando para você quem foi esse cara, Oakeshott, Michael Oakeshott? Como é que você pode apresentar esse autor para a gente, brevemente? Então, o Oakeshott, como você bem falou, ele é um autor do século XX, né, um britânico do século XX, autor inglês, que ele viveu assim durante todo o século XX. Ele é um daqueles poucos autores que presenciou os grandes momentos do século XX, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria. Então, mas diferente de vários autores, né, vários filósofos de renome, a fama dele, ele foi ganhar fama muito assim depois que ele morreu, né? Ele morreu em 1990, então ele começou a ter um reconhecimento maior depois disso, por conta assim do próprio caráter dele. Ele não era alguém que buscava muito assim os holofotes, né? Ele sempre foi uma pessoa mais reservada, mais quieta, e ele estava vindo numa contramão assim para onde estava indo o pensamento do período, né? Ele mesmo ele nunca se deu rótulo nenhum. Ele nunca disse que ele era direita, esquerda, cima, baixo, diagonal. Ele nunca se colocou em nenhum espectro político. Então, assim, ele tinha, através da leitura você percebia mais ou menos para onde ele ia, mas digamos assim, essa falta de se colocar de alguma forma, essa falta de buscar os holofotes, colocaram ele meio de canto, assim, até que mais no final, ali, metade para frente, mas mais no final do século XX, ele começou a ganhar um certo reconhecimento, até por conta de um colega, ex-aluno dele, o Timothy Fuller, e alguns outros colegas que começaram a juntar os ensaios e publicar muita coisa que ele tinha guardado. Né? Mas ele vem disso aí. E ele escreveu assim sobre vários temas, né? Desde política, história, educação, né? Que foi o meu objeto, até corrida de cavalo, né? Ele tem aquele famoso livro da década de 20, todo mundo tira sarro, né? Que foi a segunda obra dele sobre corrida de cavalo, né? Uma gama de coisas sobre a qual ele escreveu, e sempre assim, do mesmo estilo
como você bem sabe já, Marcos, a gente já viu algumas vezes, de citar várias coisas de cabeça como se tivesse uma conversa de bar, assim, puxando um monte de gente, não faz referência nenhuma, mas puxa uma infinidade de autores e escolas de pensamento, assim, como se fosse uma coisa mais natural, assim, né? Inclusive a passagem clássica, a gente tira sarro, que ele falando dos cavalos, né? O cavalo ao qual me refiro claramente, como se todo mundo soubesse, né? O cavalo que me refiro claramente é este, que todo mundo sabe. Esse trecho ao qual você se refere é muito engraçado, porque quando estamos trabalhando na tradução, né, ele puxa uma nota e faz uma digressão, porque ele falou de um cavalo, da corrida de cavalo, e ele diz, obviamente eu me refiro aos cavalos sei lá, do Duque de Bolingbroke, e que são da raça tal, mas isso é óbvio que todos... É tão... high English, assim, um negócio tão aristocrático, não é? Tão britânico, que fica até engraçado, quase caricatural, é verdade. Nós estávamos conversando nos nossos 2 últimos encontros sobre essas relações entre, digamos, aquilo que apareceu algumas vezes aqui chamado de tradição. O Carlos Castanha usa muito essa expressão aqui, até para justificar, sem necessidade, o Carlos Castanha usa essa expressão, creio, sem necessidade, como que para justificar uma certa aproximação dele das questões, digamos, da exigência que a educação contemporânea apresenta, de que a nossa fala como professor precisa estar, de algum modo, conectada com aquilo que está acontecendo, com aquilo que se dá, com uma realidade que exige a presença da criatividade, da inovação e tal. E isso apareceu na nossa conversa, apareceu na conversa a primeira conversa com o Carlos Castanha, depois com a conversa com o Luiz Fernando sobre o Kilpatrick. E aí, como é que fica essa discussão quando nós nos aproximamos de um autor que fala um negócio que para a gente parece quase uma enormidade? Ele vai dizer que educação não é socialização. Ele tem um trecho aqui que foi tirado do The Voice of Liberal Learning, né? E aí a voz da educação liberal, em que ele diz: chamarei isso de substituição da socialização por educação. Ela deve ser reconhecida como uma frustração do compromisso educacional e uma destruição da escola, porque essa substituição, atribui ao ensino e à aprendizagem, que compõem essa preparação, um fim, entre aspas, um propósito, entre aspas, extrínseco. E aí vem uma afirmação curiosa. A saber, né, esse fim, a saber, a integração do recém-chegado em uma sociedade corrente, reconhecida como uma multiplicidade de habilidades, atividades, iniciativas, entendimentos, sentimentos e crenças necessárias para mantê-la funcionando. Pois bem, não é essa justamente não é essa a definição quase de educação. Então ele está dizendo que não é isso. Se você puder falar um pouco sobre essa quase enormidade, e aí a gente vai conversando sobre esse pensamento que nos parece contraintuitivo. É interessante isso aí. Esse foi um dos trechos escolhidos, porque ele é mais, não digo claro, mas é um dos vários trechos sobre os quais ele critica essa questão da socialização, né? Mas é legal, assim, aclimatar de onde está vindo, né? Essas, vamos dizer assim, essas ofensas do Oakeshott, a questão da socialização, né? Esse texto dele, o Educação, o Compromisso e Sua Frustração, ele é um dos últimos textos do autor sobre o tema. Ele é de 72, o outro que está lá em cima, né, que eu também selecionei, Um Lugar de Aprendizagem, ele é de 75. Quando o pensamento do Oakeshott sobre o tema já está mais assim formado, né? Você pega os anteriores, ele ainda é muito esperançoso, está criando coisa. Aqui ele já tem isso aqui mais claro, o que ele enxerga nisso, os conceitos dele são mais sedimentados, por assim dizer, né? Então, aqui especificamente, ele é esse ensaio, para ser mais específico, ele é um ensaio no qual ele começa
falando o que é educação, o que é a escola e qual que é o problema que ele está enxergando nesse momento. Então ele vai colocar várias formas que estão tentando corromper aquilo que ele entende pela educação, tá? Uma delas é a questão de você infantilizar a educação, ou não infantilizar, mas tirar o rigor, né? De falar assim, a educação serve para criança ir lá, ou criança ou adolescente, e se encontrar naquilo, né? Você não pode ter um rigor ali, você não pode ter uma exigência, ele tem que se sentir bem, vai? Aqui sou eu colocando coisa ali, não me entendi, mas é mais ou menos isso. Outro problema que ele encontra é a questão de você querer colocar, inclusive isso eu acho atual, né? Querer colocar métodos científicos, que é o grande incômodo dele, na educação. Então a educação só é boa quando, por exemplo, pega uma matéria como filosofia. Filosofia ela teria que ser passar por teste, experimento e provar os resultados, né? Então outra crítica dele é essa necessidade de você tentar colocar essa cientifização, né, das matérias, né? E aqui, essa questão da socialização, ela aparece para ele no momento em que ele está criticando uma interferência exterior à escola dentro dela, né? Por que ele está falando isso? Porque, para ele enxerga essa questão da socialização da escola, eu acho que talvez um pouco diferente do que talvez o grupo estivesse aí pensando quando surgiu, ou talvez até vá de encontro, mas para ele, o que ele entende por socialização? Essa questão de adequar o ser humano a uma expectativa que existe em relação a como ele vai se comportar lá fora e qual função que ele vai desempenhar na sociedade, né? O Oakeshott ele enxerga a educação liberal, né? Liberal porque ela vai libertar os seres humanos para ir atrás do que ele quer, né? Ele é livre porque ele não é escravo das paixões e das necessidades. Essa que é a função da educação para ele, né? Então você aprende, você entra na conversa da humanidade, que é uma outra metáfora aí que a gente pode brincar com ela mais para frente, mas você começa a conversar com esses antepassados, com essa tradição, para usar a palavra que surgiu aqui agora há pouco, exatamente para se encaixar nela, encontrar, né, se tornar dono dessa tradição, se encontrar nisso e ser livre por causa disso, porque você se encontrou como ser humano, você é dono de si mesmo, né? Então, para isso acontecer, a educação ela tem que ser livre, né? Livre de agendas, livre de fins extrínsecos, livre de fins últimos, né? De fins pré-determinados. Você não estuda para você virar aquilo. Você não estuda para fazer isso. Não, você estuda porque você está tornando dono de uma tradição, né? Você está, assim, para usar uma metáfora que ele usa, você está olhando num espelho de grandes realizações humanas e se encontrando nelas, né? Por isso que é um espelho. Quando você olha para lá, você vê a si mesmo e vê aquilo que trouxe você até aqui e faz de você quem você é, né? Então, quando ele vê essa questão da socialização, essa questão de a escola tem que fabricar bons seres humanos. Quais são os bons seres humanos? São aqueles que sabem viver em sociedade, são aqueles que desempenham a função social que melhor serve à sociedade. Quando entra essa questão, é isso que ele entende por socialização, né? Você ir para a escola para sair de lá o ser humano quadradinho, que sabe o que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, que função vai ser desempenhada. Então, corrupção da educação em vários lugares se deu quando essa agenda foi colocada, né? O que é até interessante você pensar que ele está batendo na questão de você produzir bons trabalhadores, né? Ou até assim, ele bate assim tanto até aqui para voltar ao que eu falei lá atrás, da questão do espectro político ali que tentou encaixar ele de todo jeito. Ele bate tanto na questão de você querer fabricar um funcionário, um empregado de fábrica, sim, como querer fabricar, ou como querer produzir uma pessoa que defenda um sistema que ele vai colocar aí o socialismo, né, que tá falando, defenda a todo custo, né? Então ele está olhando para os dois lados do espectro político. Ó, não é legal nem você ter alguém que que serve ali só para não pensa, só desempenha a função dele, ou alguém que fica pensando só do jeito que é pedido para ele fazer. E ele fala que essas duas agendas elas vêm de fora. Ele entende elas como a socialização, que são colocadas dentro da escola, né? Okay. Num movimento que ele chama de racionalização, né, da educação, né? É um termo que ele usou num outro ensaio que chama o Rationalism in Politics, né, o racionalismo na política,
que é essa questão de tentar deixar tudo, as engrenagens funcionando para atingir esse fim último, como se tudo tivesse organizado para funcionar bonitinho, né, racionalizado. Então, para ele, a socialização é isso, essa questão de você, um governo, né, ou um outro grupo social, alguém, decidir aquilo, o que é um ser humano, o que é o cidadão ideal e como ele deve se comportar, e querer colocar esses valores sociais, as expectativas, dentro da escola e falar assim, escola, você tem que transformar as pessoas nessa pessoa aqui. Ele Né? está ligado à ideia de educação liberal, como você apontou bem, né? E ele retoma, então, a ideia de que a educação liberal, não no sentido nós não estamos falando aqui do liberalismo econômico, né? Não é isso. Não tem nada a ver, né? O termo educação liberal é muito anterior até ao capitalismo, por exemplo. É um termo que existe antes, as chamadas artes liberais, é uma noção que existe bem antes do capitalismo. Mas a ideia de que a educação, então, não deve servir a nada que não seja a formação da pessoa. É essa a ideia, então. Não é possível que a educação, ou não é desejável que a educação tenha um fim extrínseco à pessoa, porque a partir daí ela seria instrumentalizada. Ela não seria mais educação. É mais ou menos isso? Eu acho que a ideia é exatamente essa, né? Ela não pode ter uma agenda, né? Você não estuda assim. A ideia toda é a seguinte: você vai para a escola e lá, eu acho que tem muito da experiência que o Schwartz teve, a experiência realizadora da educação, né? Ele gostava ele acabou pegando gosto pela educação e por aprender, né? E tudo isso. Então ele viu nessa liberdade dele ir atrás, vamos dizer assim, não dos interesses, né? Também dos interesses dele, mas dele conseguir adquirir esse conhecimento do jeito que ele conseguiu e tudo mais. Ele achava que isso deveria ser transmitido aos outros. Isso foi libertador para ele. Né? Então, quando alguém vinha e fala assim, você precisa aprender isso para fazer isso aqui, né? Para desempenhar essa função, para virar aquilo ali na sociedade, e ele viu isso como um ataque àquela ideia da educação que ele tinha. E é isso que ele está batendo aí, essa ideia da socialização vem nisso. Né? Você faz ali um grupo de pessoas que vão sair assim... me lembra muito o Pink Floyd, né? O Another Brick in the Wall, né? Você vai sair outro tijolinho para ser colocado ali na parede, né? E acabou. É ali, ó. É esse o teu objetivo. E às vezes com as melhores das intenções, né? Ser um tijolinho que funcione bem na parede e que deixe a parede muito bonita e que seja elogiado por ser um belo tijolo na parede, né? Ok. Ainda assim é um tijolo, né? Ainda assim é um tijolo, né? Ainda assim é uma peça. Quando ele fala, tem só uma ideia aqui no último trecho do texto que eu achei interessante, depois a gente volta, que é quando ele diz o impulso de destruir a escola ao privá-la do seu caráter, de um sério compromisso de aprender pelo estudo. Aprender pelo estudo. É muito curioso imaginar que a ideia da educação como socialização pode impedir que isso aconteça, né? Aqui, no final, de destruir a escola ao privá-la do seu caráter, de um sério compromisso de aprender pelo estudo. E ele não diz assim, aprender pelo estudo para fazer tal coisa. Não, aprender pelo estudo, ponto. É algo que acontece no sujeito. Agora, ele não diz o que acontece, né? Ele não diz, tem que acontecer isso. Ele aposta que esse processo é importante em si mesmo. Isso pode ser criticado de inúmeras formas, tendo em vista o cenário educacional nosso, né? Contemporâneo. Só um parênteses, inclusive, esse aí é o último trecho, inclusive, essa é a conclusão do ensaio. Surgiu a questão do escola, entre aspas, né? Em maiúsculo, porque é a ideia que ele construiu, né? O conceito que para ele, o que é a escola, né? Que é esse lugar monástico, né? Que é o adjetivo que ele usa em alguns outros ensaios, né? Monástico, que lembra um monastério, um lugar protegido dos ruídos de fora, né? O mundo, os barulhos do mundo, as urgências do mundo não entram lá. Né? O place apart que ele usa também, né? Esse lugar separado. Ele volta na ideia da escolé mesmo, né? Então tem isso, né? A questão de que assim, a escola ela é esse lugar protegido em que se aprende pelo estudo, que o estudo requer esforço, não é uma coisa fácil, ela não está ali para agradar aluno, por assim dizer, né? Ela não está ali, não é não é um lugar que o aluno vai para vamos dizer assim, para se divertir. Isso ele faz no tempo dele, né? Ali tem uma questão de formar seres humanos,
né? Como é que se forma um ser humano? Olhando para o passado, não para frente, né? Na tradição ali, né? O que as grandes vozes disseram sobre o que é ser humano e quais são os valores, qual a sua tradição, qual o seu passado. Isso soa muito conservador, né, para nós. Quase dá até pode dar um ataque apoplético a muita gente, né, ouvir isso, né? Duas perguntas, Felipe. Quando eu coloco essa questão que a educação não é instrumentalizada, é como se o conhecimento tivesse um fim em si mesmo, né? Então, ele vai lá estudar para aprender. E a outra pergunta é a questão da socialização. Ele só analisa o fenômeno ou ele chega aí na raiz da onde que vem essa ideia de que educação e socialização? Se eu não me engano, caso eu esteja errado, não fiz pedagogia, mas não estudei tanto, mas acho que essa ideia vem um pouco do Vygotsky, que pega a ideia do Marx lá, que a realidade são as relações sociais e se conhece através das relações sociais. E aí parece que o Vygotsky pega esse conceito de socialização. Ele chega a analisar essas questões do ponto de vista teórico ou só o fenômeno de socialização? Vamos lá, vamos ver se eu consigo responder suas perguntas aí. A questão do conhecimento, né, em si mesmo, para ele é mais ou menos isso, né? Tipo, você gosta do conhecimento porque ele traz algo, né? Não porque você vai usar aquele conhecimento para fazer aquilo necessariamente. Assim, como é que eu posso dizer? Eu vou aprender, sei lá, matemática porque alguém falou para mim que eu tenho que ser um engenheiro para construir pontes, né? Não, você vai aprender matemática porque você quer aprender matemática, você gosta de matemática e você quer aprender mais matemática, você vai atrás, cara, você entendeu? É exatamente por isso que é livre nesse sentido, né? Você é liberto e é livre, né? De ir atrás dessas suas paixões aí na educação e ao mesmo tempo não ter que pensar, eu vou aprender isso porque eu preciso, isso aqui é importante lá na frente para eu fazer isso ou aquilo. Então acho que entra nessa questão assim da valorização do conhecimento em si, né? Daquilo que de novo, para bater na mesma tecla, do que a tradição deixou, né? Do legado histórico que foi trazido até você, o que as grandes vozes falaram para você que é importante, você fala assim, pô, isso aqui eu gosto, eu vou aprender isso aqui, né? Importante, inclusive ele fala isso, né? Que é importante um professor no qual consiga se transmitir isso, né? Tem um outro ensaio dele, o Aprendizagem e Ensino, e ele fala também da importância do professor, né? Eu diria que é uma das grandes odes a importância do professor, que é o professor que sabe o que você tem que aprender, ele que é o representante dessas vozes que eu falei, né? Ele que vai saber escolher. Então, quando vem essa história de o aluno sabe o que é melhor para ele, que é isso que ele fala que é uma das corrupções que acontecem ali da educação. O aluno sabe o que é melhor para ele, ou que você tem que tornar a aula interessante, porque senão o aluno, né, essa questão de você banalizar um certo conceito, né, ou desmerecer alguma coisa para trazer a atenção do aluno, porque o que importa é o aluno gostar da sua aula. Eu falo, o aluno não sabe nem o que ele quer amanhã, você entendeu? O aluno está ali, ele não está nessa porque ele está indo atrás, ele vai atrás do interesse dele no tempo dele, na casa dele, né? Aqui na escola ele tem que estudar o que o professor fala para aprender, né? Então tem essa questão da valorização do conhecimento. Não sei se eu respondi essa daí, qualquer coisa você me corrige ali. Já a questão da socialização, ele identifica isso, e aí que está interessante, que surge esse negócio interessante, que o Marcos também falou, eu já trouxe aqui algumas vezes, da questão de em quem que ele está batendo ali, né? Interessante que ele liga muito essa instrumentalização da educação com o surgimento ali do capitalismo, né? Não o surgimento do capitalismo, mas o capitalismo a nível mais industrial ali, aquela coisa do século XVIII, XIX, ali, Marx, né, e tudo mais. Ele liga essa crítica assim, porque ele fala que ali, né, naquele momento histórico, foi quando os governos eles começaram a deixar de querer formar cidadãos, e o governo ele toma conta da educação e fala assim, agora a gente vai começar a produzir trabalhadores, agora a gente vai começar a produzir seres humanos que se adequem a isso, né? E aí ele vai colocar na mesma esteira, e é isso que é interessante, ele vai colocar na mesma esteira essa crítica, né, a uma instrumentalização, uma racionalização da educação, tanto nessa questão de formar funcionários de fábrica, como formar pessoas que sigam um regime totalitário de forma cega, né? Então ele está batendo assim, nos dois lados, né, que é uma grande característica interessante do Oakeshott, né?
Então, ele vê essa questão da socialização, o problema está ali. Quando o governo começa a interferir na educação, na escola, o governo começa a ditar, a política entrando, né, a voz da política, para usar a metáfora do Oakeshott, entrando na escola e falando assim, é assim que você vai fazer o que eu estou mandando você fazer, porque eu sou o governo e eu sei o que é melhor para esse país. Tá? Então é aí que está o problema dele da socialização. Ô Felipe, também fui dar uma relida num artigo que eu tinha lido sobre o Oakeshott. Acho que você leu também, que é a ideia de educação liberal, da Ana Paula Rosendo. E é muito interessante como você mostrou pra gente agora que o Oakeshott, apesar de ser um autor dito conservador e defender uma educação que se entende como educação liberal, né, que é uma educação cuja finalidade está nela mesmo e não na utilidade social da educação, digamos assim, né, a crítica a que ele se coloca aqui está muito ligado com aquilo que a gente entende como uma educação assim, digamos assim, bancária, uma educação voltada para o mercado de trabalho, para você formar pessoas aptas a ingressarem na economia, etc. e tal, né? E outra coisa que chama muito a atenção, você falou também no início agora, uma frase interessantíssima que é o que é escola? Né? E é interessante como o Oakeshott ele usa a escola com E maiúsculo, e isso ele não está falando de um prédio, né? Ele não está falando de uma construção. A gente pensa que, assim, para a gente é quase que indissociado a forma e a matéria. A gente fala escola é aquele prédio que tem lá e dentro da escola é a escola, né? Mas é como se a escola fosse uma outra coisa que não é o prédio e que é uma espécie de uma cultura escolar, né? Essa a apropriação da herança cultural, né? Esse reconhecimento e tudo mais. Não sei se você está de acordo, mas eu acho muito interessante essa coisa da escola, como ele trata a escola quase como para a gente é uma obviedade, né? Bom, escola é para ensinar as pessoas, mas a gente pode pensar na escola não apenas como um prédio, mas a escola como uma cultura, como uma coisa que vem de longa data, uma herança que nós temos, e acho que eu queria. Bom, é isso aí, eu queria saber a sua opinião sobre isso. É muito interessante isso aí, né? Eu vou falar primeiro da segunda parte, aí eu volto na primeira que você trouxe aí. No começo desse ensaio mesmo, desse Education, né, The Engagement and Frustration, ele fala exatamente isso. Ele usa essa expressão, a ideia é escola, né? Então, para ele, ele entende a escola exatamente isso, não como um prédio, né, mas como esse conceito, como essa coisa que é compartilhada entre os seres humanos. Obviamente que, assim, entre os seres humanos ali, né, de onde ele está escrevendo, da perspectiva que ele está, que eu acho que um dos grandes, vamos dizer assim, as grandes dificuldades da gente quando a gente estuda um autor é a gente achar que aquele pensamento ele se aplica a diversos momentos na história, para todas as culturas, para todas as pessoas. Não, eu estou olhando para o Oakeshott ali, né? Então ele naquele momento ele está falando exatamente disso. A ideia da escola é a ideia que nós seres humanos temos de aprender de tornarmos donos da herança, né? Que nos foi deixado. Você vai se apropriar da herança que foi legada até nós. Então a ideia escola serve para isso, né? A ideia de escola serve para você chegar nisso aí. E como a ideia da escola é exatamente você olhar para trás, aquilo que já foi conseguido e tudo mais, dialogar com essa tradição, inclusive ele volta isso né, no Learning and Teaching, ele fala isso da questão da escolé, a ideia de escola que eu uso aqui, a ideia de escolé grega e tudo mais, é a ideia de formar assim, gente, um pessoal livre para pensar aquilo que é melhor, para não serem vítimas de exatamente isso aí que você está falando, educação bancária, né, dessa ideia de instrumental, que não, né, o que você vai fazer com isso? Eu adoro aquela pergunta, né, que eu acho que a maioria das pessoas aqui que estudou filosofia humanas falou assim, o que você vai fazer com isso aí? Né, como se precisasse provar que está produzindo alguma coisa, né? E vem muito disso, agora só para complementar um pouquinho aí, isso vem muito até de uma distinção que ele traz lá atrás, né? Isso, um dos primeiros ensaios deles, que ele coloca a educação, ele divide as atividades humanas em duas. Isso é o pensamento inicial do Oakeshott, né? Entre work e play, né? O mundo do trabalho, por assim dizer, e o mundo da brincadeira. Que o play em inglês ele vai ter uma gama de sentidos muito maior aí, né? Mas a ideia é que work, assim, quando você tem a ideia do work, você faz aquilo com uma finalidade. O play não. O play é o tipo de atividade descompromissada, como um jogo, como uma conversa.
boa conversa, o Oakeshott, ele fala, ela não tem um fim determinado. Você não entra numa conversa, vamos chegar ali, vamos chegar nesse ponto aqui, ou vamos ver quem ganha essa disputa. Não, uma boa conversa, ela não tem um fim. E ela vai se acumulando, uma pessoa vai falando, vai contribuindo e tal. Então a educação ela vai entrar nesse espectro do play aqui, né? Que ela não tem um fim último, um fim predeterminado, uma função específica. Né? Então ela pode continuar indo, tanto que para ele você sai da escola, você sai da faculdade, e você continua aprendendo. Você não tem que se limitar àquilo. Né? Na escola você aprende pelo estudo, que é o que o Marcos ali ele destacou bem no texto. Agora, a aprendizagem não para de ser da escola. Você, aliás, né, é legal você continuar aprendendo, você continuar pensando e não continuar limitado, não ser limitado pela necessidade de fazer algo com aquilo que você aprende. Né? O aprender por aprender. Né? Maravilha. E com relação ao paradoxo aí de que um autor conservador faz uma crítica a tudo aquilo que a gente entende ou entenderia como, sei lá, intenção do capital, coisas do tipo, né? Isso é bem desconcertante aí para o nosso pensamento, né? Eu acho que aí entra naquilo que a gente já conversou nos grupos, já conversei disso com o Marcos também, a questão da coerência teórica do conservador, né? Porque tem gente que vai bater no peito e falar de conservadorismo e tudo mais, e acha que confunde conservadorismo com o reacionarismo. O Oakeshott tem uma questão assim, tanto que tem gente que coloca ele como liberal conservative, né, o liberal conservador, né, porque ele tem coisas que tem mais a ver com liberalismo, mais com... E liberalismo, assim, no sentido britânico, não é? Ali do liberalismo, né? Que não é diferente do liberalismo econômico que a gente pegou aqui no Brasil, quando se fala a palavra liberal, a galera já dá um pulo, né? E em inglês o liberal tem um outro significado, né? Então ele se encaixa mais ou menos nisso aí. É legal ver essa coerência teórica dentro dele. Você pega o próprio, as outras obras dele, né? Você pega o On Human Conduct, você pega o Rationalism in Politics ou Politics of Faith, você vai ver uma coerência teórica, uma construção ali que você não tem com os ditos conservadores. Né? A pessoa gosta de bater no peito e fala, sou conservador. Você não vê aí essa coerência como você vê no Oakeshott. O Oakeshott, ele foge do rótulo, ele não quer ser rotulado, mas ainda assim você vê uma coerência incrível em todo o pensamento dele. A ideia, só pontuando, né? A ideia de que o pensamento conservador implica num pensamento pró-capitalismo é uma ideia equivocada. Não há uma conexão direta. Eu diria até que não há uma conexão direta, isso é mais polêmico, né? Mas eu diria até que não há uma conexão direta entre o chamado liberalismo filosófico e o liberalismo econômico. Não há conexão direta nem entre essas duas concepções, né? Ou melhor dizendo, essas duas conjuntos teóricos, né? De pleno acordo aqui. A coisa é muito mais matizada, é muito mais complexa. Você vai ver autores como o recentemente falecido Scruton. Apoiar quase um comunitarismo, né, do ponto de vista do funcionamento econômico das sociedades e tal. Não dá para entrar nessa discussão, mas associar conservadorismo a capitalismo... vamos pensar, o fascismo é um pensamento, ou o nazismo, né, pensamentos conservadores, autoritários, e que depois eles acabaram se aliando aos donos do poder por questões de estratégia política, mas na agenda desses partidos, tanto no partido fascista quanto no nazifascismo alemão, há uma crítica violenta ao capitalismo também. Então, você vê como as coisas são mais complexas do que aquilo que a gente costuma pensar, especialmente na academia, que é marcada, e com isso eu acho que é um pouco natural também, que seja assim, mas que é marcada por um pensamento dito de esquerda, via de regra, um pensamento dito progressista, de esquerda, reformista. Se você fica nessa chave sem perceber as nuances que a acompanham,
fica mais difícil encaixar, né, o pensamento de um autor como Oakeshott. Eu tive uma professora que ela falou assim, que ela não gostava de falar da preferência política dela, porque os alunos acabavam colocando ela em uma gaveta, né, e você só enxergava ela desse jeito. Eu acho que o Oakeshott, ele tem muito disso, né, ele era contra colocarem ele numa gaveta, porque senão só iam enxergar ele daquele jeito. É óbvio que, assim, você encontra no próprio pensamento dele, assim, muito do pensamento do Hobbes, né, então ele é o grande devedor ali, é a própria tradição britânica mesmo ali, né, ele tem uma questão muito hobbesiana, inclusive na forma como ele enxerga o governo, né, o governo não tem que ficar metendo o bedelho nas minhas coisas, né, que é puro Hobbes, né. Mas é exatamente isso, ele fugia desses rótulos, ele até tem o Political Education dele, ele faz até umas afirmações bem interessantes sobre como ensinar política, né? Ele pegou o cargo de professor de ciência política na London School of Economics, ele tirava sarro da ideia de ciência política, porque ele falava que a política é uma ciência. Você quer aprender, não existe uma fórmula para política. Você quer aprender política, como é que você faz isso? Você olha para a história de um país. Você olha para como o país chegou até ali, né? Para você aprender política daquele país. E não assim, teoria, vou pegar uma fórmula e vou aplicar ela naquele lugar, né? Então tem muito disso aí do próprio Oakeshott na questão de como ele enxergava a política, entender política, né? E ensinar política. É que eu queria perguntar, indo nessa linha dessa quase separação entre política e educação, essa tentativa de não racionalização da escola, e eu penso, você até mesmo comentou o professor como aquele representante do que deve ser ensinado. E aí eu fico até com receio da minha pergunta, porque tem uma diferenciação aqui na nossa discussão entre a nossa escola, pelo menos a nossa escola cotidiana, e a escola que o Oakeshott propõe para a gente, que é essa escola com E maiúsculo, né? Mas a minha questão é a seguinte: eu, enquanto professor, eu seleciono o conteúdo que eu faço os recortes para levar aos meus alunos. E na hora que eu faço esses recortes, tem o meu olhar para aquele conhecimento. E tem diversos aspectos que eu enxergo ali e eu classifico como mais importante. A minha dúvida é se a política, ou talvez até a instrumentalização, ou até a racionalização da escola, não entra na hora que eu faço esse recorte. Porque aí as minhas convicções, ou até aquilo que eu acredito ser mais importante, não passam pela minha perspectiva política? Então, essa pergunta ela é bem interessante nesse sentido, e eu acho que aí, óbvio que assim, quando a gente estuda o autor, a nossa tendência é sempre defender ele, né? Toda essa questão do Oakeshott seria o seguinte: por que você faz essas escolhas? O que te capacita a fazer isso, a fazer esse recorte que você falou, né? Então, quando você faz isso, quando você faz essas escolhas, quando você vai lá, entra no sala de aula e fala assim, eu vou dar aula disso aqui, é porque você é o porta-voz dessa tradição, você sabe aquilo que o aluno deve aprender. Então, como eu falei do Learning and Teaching, né, ele é um ensaio que, assim, ele valoriza muito o professor nesse sentido. A escolha que você faz é porque você é aquele que vai transmitir essa tradição. E você, quando você faz essas escolhas, quando você decide o que ensinar, tá na tua conta, porque você passou por esse processo. O professor tá ali porque ele é fruto de tudo isso também, porque ele teve bons professores, ou é assim que o Oakeshott acredita, né, que ensinaram a ele o que era importante a ser ensinado, né? Por isso que vem a questão do conservadorismo e da tradição, você conserva isso, né? Por que você, né, você é da física e não da matemática, mas por que você vai ensinar as leis de Newton, né? Ou por que você ensina do jeito que você ensina as leis de Newton? Porque você sabe que aquilo foi o que funcionou para você, por exemplo, que é o professor ali, mas funcionou. Você está lá ensinando porque você aprendeu aquilo. Então, a voz que veio antes de você, para, de novo, voltar na metáfora da conversa da humanidade, né, educação como conversa da humanidade, aquela voz que te ensinou antes, ela mostrou para você que assim funcionava, e você aprendeu, e era, né, e você vai passar isso para frente. Então, quando você faz essas escolhas, elas vêm dessa questão da tradição, do legado que foi deixado. Óbvio que eu entendo isso que você lançou aí, a questão de algumas determinadas escolhas são feitas, né, e você está colocando um certo viés ali e tudo mais, mas eu acho que o Oakeshott, ele queria ver no professor esse agente da civilização
não diria mal intencional, isso que eu quero dizer, mal intencional talvez não seja a melhor expressão para ser utilizada, mas a pessoa que vai trazer aquilo que você tem que aprender. Então, o seu recorte, ele tem um sentido, ele tem uma importância porque ele traz consigo esse peso de quem veio antes, né? Agora, ele vai enviesar alguém? Pelo que dá para entender dos textos do Oakeshott, né? Vamos pensar na questão política aí. Se bem ensinado, você não vai só ler aquilo. Você vai ler aquilo, vai entender aquilo, falar, legal, entendi isso aqui. Gosto de política, vou ler outras coisas. Entendeu? Não é é longe de ser uma, abre aspas aí, né, pela complicação desse termo hoje em dia, mas tá longe de ser uma doutrinação, né? Pro Oakeshott, ele vem te dar uma aula de, sei lá, se ele fosse dar uma aula sobre o conservadorismo inglês, ele não estava falando que você tinha que ser um conservador inglês. Ele estava falando assim, é assim que foi até hoje o conservadorismo inglês, né? Ele não estava fazendo uma defesa, por assim dizer. Mas eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Mas aí uma questão que logo seria levantada é a questão do viés. Em tempos como o nosso, em que digamos, a proposição de Nietzsche de fato se tornou realidade, não há fatos, apenas interpretações, alguém que dissesse, eis aqui o conservadorismo inglês tal como foi nos últimos séculos. Essa pessoa iria ser criticada por não perceber que o seu próprio recorte tem um viés que apresenta o conservadorismo de uma determinada maneira, e não de uma determinada maneira que não é neutra. Como será que o Oakeshott iria lidar com essa crítica tão comum, né? Tão, digamos, imediata, que poderia ser feita uma afirmação desse tipo? Queria aproveitar o gancho, então, porque o que me parece que está em questão aqui justamente é uma certa, então, arbitrariedade em torno daquilo que deve ser conservado, aquilo que deve ser tratado como uma tradição, né? E, ao mesmo tempo, quando você já se referiu algumas vezes, né, essa noção da escola com I maiúsculo fazendo referência à escolé grega. Se a gente pensa na educação clássica grega, a gente está pensando numa educação que considera o homem um ser essencialmente político, cuja natureza é, portanto, uma natureza social. Não haveria aqui, nesse retorno a esses conceitos do passado, já uma certa arbitrariedade, ao dizer eu quero aquela noção do ócio, né, que é a noção da escolé, do tempo livre para o exercício das potencialidades, e aqui o meu vocabulário é um vocabulário que deve remeter levemente ao discurso, né, de Marx, a ideia do tempo livre como o desenvolvimento de potencialidades, mas ao mesmo tempo há uma recusa dele em assumir a educação, se não com a finalidade, ao menos com o efeito de gerar essa coesão social que é vista pelos gregos como algo essencial, como algo constitutivo da natureza humana. Então eu queria levantar isso para talvez reforçar essa noção de arbitrariedade que eu também vi um pouco, ou pelo menos acho que pode ser um problema. Vou tentar responder a sua questão e a do Marcos aí. A ideia toda que o Marcos levantou ali, a questão do viés, né, de você escolher algo específico e ensinar, eu acho que o Oakeshott ele está escrevendo muito junto ali, né, com a Hannah Arendt nesse sentido da questão da autoridade do professor, né, que ela fala ali no Crise da Educação, né, que o professor perde autoridade porque sempre sabe um pouquinho mais só que o aluno, né, e o Oakeshott ele tem isso no Learning and Teaching e em alguns outros ensaios, a questão de que o professor está ali porque ele sabe mais que o aluno. E ele via na autoridade do professor como algo que era o suficiente. Então, quando alguém ia falar assim, mas você... Quem é você para falar isso? É aí que entrava a questão de eu sou professor, eu estudei, eu sei o que eu estou falando, né? Então, você quer aprender, vai estudar. Eu acho que até tinha muito disso na questão da política, só para tocar nessa questão do ensino sobre política, da questão de olhar para a história, né? Ele ainda é daqueles que, vamos dizer assim, pensando hoje em dia, né? Como a galera adora falar que a história não, né? Manipular a história. Não, para ele é britânico tem uma questão com história, acho que o Bruno, que convive com britânicos, sabe, os britânicos levam a história muito a sério, né, o estudo da história.
Aquilo é aquilo, não tem essa de interpretações, né? Para ele, o historiador é um trabalho sério, que é levado. Ele tem um ensaio, inclusive, chamado On History, que ele fala disso, da profissão de historiador, e como é uma profissão que ela tem que ser valorizada e ela tem que ser levada a sério, porque, né, ela não lida com opiniões, né? Então ele viria nessa linha de desafiar o aluno, quem quer que estivesse contestando a autoridade dele, e falar assim, então me fala aí, o que é então o conservadorismo britânico? Me fala aí qual que é o jeito que você mostra para mim os fatos. Mas ele está inserido no momento ainda ali em que, no final das contas, o professor bate, né, mesmo e fala assim, tá, eu estudei, eu sei o que eu estou falando. É a autoridade do saber do professor, né? Autoridade pelo conhecimento. Agora, a questão que o Bruno levantou da escola eu acho que aí é uma outra, um aspecto aí do Oakeshott, né, que vem do robesianismo, que eu tinha lançado ali atrás, de que, assim, o governo diz o que você não pode fazer, né? O governo já está lá para exercer essa autoridade, dar as leis e tudo mais. Dentro daquilo que você não pode fazer, existe uma gama de coisas que você pode fazer, né? Então, a educação, ela é feita para você navegar nesse ambiente de coisas que você pode fazer, né? Nesse ambiente político de coisas que você pode fazer. Existe uma arbitrariedade no que é ensinado? Eu acho que sim, eu acho que nunca vai deixar de existir, né? Cada sociedade ensina aquilo que julga que é mais importante para ela, né? Um exemplo que sempre me vem à cabeça nisso é a questão dos bandeirantes para o paulista e a questão dos bandeirantes do Rio de Janeiro, né? Você vai escola do Rio de Janeiro, galera lá ouve bandeirantes de passagem. Aqui não, aqui você tem às vezes unidades inteiras sobre o quanto aventureiros e heróicos eram os bandeirantes, né? A importância dos bandeirantes para a história brasileira. Em lugares do Brasil. Então, existe uma arbitrariedade que em qualquer lugar que você ensina, né? Eu acho que a questão do Oakeshott e a questão política é exatamente isso. É você tentar incutir nos alunos aquilo que torna o ser humano, ou aquilo que chegou até nós como o que é ser um bom cidadão, um ser humano. E dentro disso você navega numa sociedade, né? Que navega do seu jeito, você é livre para fazer aquilo que você quer, desde que o governo, né? Você não infrinja nada aqui. Não entra na liberdade do outro, para usar aquela expressãozinha comum aí, né? Que a sua liberdade acaba, né? Ou onde começa a minha e tudo mais. Mas é isso. Né? Então, navegar no âmbito político para ele é isso. Você é livre para ir atrás dos seus interesses. Né? A expressão que ele usa é sail a bottomless sea, né? With no harbor at bay, né? Então, se você navega sem destino, sem um lugar para parar, é isso. Essa é a atividade política para ele, né? Preparar alguém para fazer isso. Até o governo vir e falar, isso aqui não pode. O Oakeshott era um positivista, então, do ponto de vista da história, do pensamento da história, ele era um positivista? Eu acho que aí é que é meio, vamos dizer assim, meio complicado colocar ele no positivismo por causa disso. Eu entendo a questão do positivista, né, a questão da evidência histórica e tudo mais, né? Mas eu acho que aí ele ia ter um certo problema com o Comte na questão de você racionalizar a história nesse sentido, assim, né? Aplicar o método científico na história. Porque ele tem aquela questão do experience and its modes, né? Que cada modo de conhecimento tem sua própria forma de pensar, né? Você só pensa história historicamente, você só pensa ciência cientificamente. Então, eu acho que a ideia do positivismo é você tentar pensar a história cientificamente. É aí que o Oakeshott vai bater, né? Falando, não se pensa história cientificamente. Você não consegue aplicar o método científico na história. Tá? É que eu queria entender a questão do Bruno, já que eu não atendi ali Não, é que, na verdade, eu queria destacar mesmo o que me pareceu ser já uma arbitrariedade em relação à recuperação da tradição. Né? Ou seja, fazer eco a uma noção talvez meio purista, pelo menos me parece ser, né, da escolé grega, retirando aquilo que na Grécia era uma marca fundamental da educação, que é a educação política, a educação para a polis. Mas aí acho que tem uma questão que é importante ressaltar, porque me parece, acho que ficou claro aqui até pelo que já foi dito, que esse conceito de socialização que ele usa é um conceito muito específico
tá distante do que a gente poderia apontar como sendo um senso comum na educação hoje. Porque me parece que o conceito de socialização que ele levanta tem talvez dois polos ou dois aspectos mais marcantes, né? O primeiro deles é a noção de uma heterogeneidade dos fins da educação, portanto, né, um fim, uma força extrínseca à própria universo da educação, determinando quais sejam os seus fins, e, de modo mais específico, uma demanda de mercado. Então, tem uma ideia da socialização como algo que atende a um interesse específico extrínseco à escola, que é a demanda do mercado, da formação de mão de obra, né, que está muito mais vinculado à estrutura econômica mesmo que, eventualmente, uma sociedade assume, né? Você acha que essa noção de socialização é uma noção ainda válida para a gente considerar hoje no debate educacional, Felipe? Então, porque a impressão que eu tenho é que ela é contraintuitiva a partir de um certo senso comum do que a gente trata, né, na prática educacional. A escola socializa, ou seja, a escola proporciona um convívio né, da diferença daquilo que existe na sociedade, mas num microcosmo fechado. Então, portanto, o professor consegue interferir, chamar a atenção do comportamento, etc. Então. Eu acho que aí você pegou o ponto certo. A questão da socialização para ele tem esse aspecto específico. Eu acho que até porque, por conta da época que ele estava escrevendo, né, ele está escrevendo nos anos 70, você tem a questão da Guerra Fria, né, a educação sendo ali naquele âmbito, para que ela tá, a quem ela está servindo e para que ela está servindo. Eu acho que é por isso que o conceito de socialização dele é mais focado ali naquele período. Ele, a questão dessa socialização que você está trazendo aí, eu acho que ele até ele gostaria, né, não dá para saber porque eu não sou autor, né? Mas pelo que você lê dele, ele vem muito essa questão. As experiências dele são muito boas com a escola, né? Ele tem uma questão muito forte de lembrar da escola, ter boas memórias da escola e dos amigos que ele fez, né? E do bom período que ele passou, de como ele aprendia, do relacionamento dele com professores. Então essa questão de encontrar diferenças e lidar ali dessa socialização que está trazendo, eu acho que para ele via isso de uma forma muito, né, não conflitiva nem nada mais. Então, da escola de fato, eu acho que aí você tem um ponto, né, interessante, que eu acho que quando ele traz a ideia de escolé, quando ele bate lá e fala, não, o que eu falo aqui da escolé grega, eu acho que ele está se referindo exatamente àquele momento em que o jovem é retirado das necessidades urgentes, das urgências do mundo cotidiano, para estudar. Eu acho que é isso que ele está pegando o conceito de escolé. Né, aquele momento separado, onde as vozes de fora não vão interferir. Você entendeu? Você está aqui para estudar, para aprender. O que está rolando lá fora não te interessa nesse momento. Você está aqui dentro agora, e agora é isso que você vai fazer. É isso que ele, acredito que seja isso que ele está puxando da escola, né? Como um ambiente monástico, a escola como, né, um lugar protegido. E só uma coisa, talvez o que o Waukesha tenha na mente seja a escolé ou do período helenístico, né, ou mesmo do inglês, da educação inglesa medieval. Eu acho que tem uma chave medieval no pensamento do Waukesha muito forte também. Quando você fala que, ou seja, é uma educação voltada para uma prática de liberdade, isso me causa uma certa essa palavra, tipo, liberdade, porque, tipo, por mais que você dê escolha para o aluno, eu acho que ele nunca é livre o tempo todo para escolher. Ele sempre busca um referencial. E aí eu não sei se o meu pensamento ele é um pouco meio que pobre, mas mas enquanto vocês estão falando, eu tô pensando nisso. Mas eu acho que a ideia é essa mesmo, né? O aluno ele procura um referencial, querendo ou não, mas eu acho que o Oakeshott seria o primeiro a falar assim, eu não sou esse referencial, estou te falando como a política funcionou. Não estou te falando como você tem que pensar. Né? Ou não como não tem que pensar, mas o que você tem que escolher como melhor para você. Né? Eu acho que essa que é a ideia. Né? Ele se esquivaria nesse sentido, até porque ele se esquivou muito tempo dos rótulos políticos. Né? Ele era um pensador que caía na ideia do pensamento político ali, né, colocado nessa chave da política, e não queria rótulo para ele. Então acho que ele não empurraria isso para ninguém, né? Qual era o certo ou como se deveria pensar nesse sentido.
O que, assim, tem uma série de questões sobre... eu não vou dizer como pensar, mas eu vou te falar, né? A gente sabe que, assim, não existe um 100% isento, né, em nada, né? Mas... Então, eu tenho duas perguntas, uma pergunta curtinha, só para confirmar, assim, uma coisa para mim parece óbvio, mas vai que não é, né? Vai que eu pergunto e você fala, não tem nada a ver. Ele entra na linha dos pensadores, eu sei que é um pouco genérico, né, o que eu vou falar, mas como Dewey, por exemplo, um pensador liberal, do liberalismo? Então, depende. Esse que é o problema do Oakeshott, cara. Ele entra na ideia dos liberais conservadores, ou conservadores liberais, né? O pensamento dele pende, assim, vários pontos, né? Ele é uma pessoa, assim, que vai olhar diversos aspectos políticos, e às vezes, quando você menos espera, ele está criticando uma coisa que você achou que ele ia concordar. Então, ele é meio difícil de encaixar nesse sentido, tá? Então, eu acho que liberal, não. Ele não entra no liberal. Mas eu pensei que ele fosse pensador liberal, eu fiz fiz uma reflexão quando você estava falando, né? Que para ele, acho que você falou mais ou menos assim, tá? Você me corrija, já apontei para trás, você falou, de que ele critica a socialização na escola, dentre outras coisas, por causa que pode ter uma interferência política, né? Uma interferência política na escola, certo? É isso? Bom, nisso, eu não sei se eu estou forçando um pouco o pensamento, para mim isso entra numa esfera liberal, porque é justamente o Estado não interferir ali, né? O Estado não interferir na escola, o professor ter autonomia dele do conhecimento, né? Como um cara que tem ou deve dominar o conhecimento, é um ponto de referência para os alunos, e por isso a esfera política, a esfera política ela não pode interferir ali, ou seja, de certa forma, entre aspas, acho que o Estado não pode interferir, e nisso, para mim, ele entra na esfera de um pensador, entra um pouco no liberalismo, né? Porque o Estado não interferir, por exemplo, na vida das pessoas, né? De certa forma. E faz sentido? Não, nesse ponto, se você olhar para esse aspecto, sim, ele é um liberal. Ao mesmo tempo, ele vai ter toda aquela gama de coisas que transforma ele em um conservador, quando ele fala que o que você tem que aprender é a tradição. Né? É o que as grandes vozes da humanidade disseram até hoje, é o que a conversa da humanidade como um todo trouxe até você. Você tem que você tem que se apropriar daquela herança que chegou até você. Então, aí ele entra no conservadorismo. Então, por isso que eu falei que é complicado você tentar encaixar ele numa só, porque ele vai navegar nesse espectro aqui. Não, você está falando de ser conservador e liberal, mas acho que a questão... Não, sim, eu entendo, que ele é um conservador e um liberal. É isso que você quer dizer? Que ele tem desses dois aspectos, que são complementares, de certa forma? Eu diria que você pode pensar dessa forma, você entendeu? É difícil você colocar, ele encaixa nesse formato aqui. Eu acho que com relação à questão que o Caio perguntou sobre a relação dele com os pragmatistas, assim, eu tenho pouco conhecimento dessa escola, tô me inteirando mais por agora, mas me parece que a grande diferença seria que o Oakeshott não subscreve a noção baconiana da ciência, do conhecimento, como um conhecimento empírico direto dos objetos e das coisas, e mais como uma apropriação cultural, né? Então, e já o pessoal pragmático já pensa mais na ideia do descobrimento do mundo em si mesmo, do conhecimento direto, etc. Não é isso? Então, é interessante você trazer isso aí, porque o Oakeshott, ele bate no Bacon nesse ensaio aí, abertamente, assim, né? Ele vai totalmente contra o Bacon, né? Ele tem essa questão, assim, o homem não é ele usa até uma citação do Francis Bacon, né? A questão de você entrar no mar e sair do rio Lete e sair de lá como um novo homem e tudo mais. Para ele, não, você não tem isso. Você é fruto de uma tradição, né? Você nasce já numa sociedade que existe antes de você. Eu acho que aí ele também entra, ele se assemelha muito, novamente, a Hannah Arendt nesse sentido.
né? Você é um recém-chegado a esse mundo e você tem que aprender como esse mundo funciona. Não existe essa de, né? Você pode começar do nada, né? Você tá zerado e vão... Não. Você se insere num mundo e parte da educação é fazer você entrar nesse mundo, né? Você, de novo, né? Tornar-se dona dessa herança. Eu queria citar aqui dois trechos aqui que o Felipe separou, que eu vou ler aqui para vocês, tá? É bem curtinho, tá? Ele diz: o projeto aqui é o projeto de destruição da escola, né? Aqui é o de reduzir ou abolir as diferenças de oportunidade e assim gerar uma sociedade totalmente integrada. E o outro texto ele diz: ela, no caso a herança, né, que pretendemos nos apropriar por meio da escola, dispersa dos negócios ordinários da vida, e já que ela não é uma identidade igualmente alcançável por todos, é mais apta a ser socialmente divisiva do que integrativa. Então, assim, o que me parece que ele está falando de integração nos dois trechos, né? Uma escola integrada à sociedade, onde nós não vamos criar esse atrito, inserindo aqui uma tradição de excelência, onde você não tem a possibilidade de que todos adquiram, né? Então, o que me parece é que existe aqui um conflito, né? Uma antítese entre a excelência e socialização. Eu acho que aí é que está o problema da socialização. Não é que a socialização em si seja um problema, mas quando ela se torna um valor antitético da excelência e nós deixamos a excelência em nome da socialização, aí se produz o problema do que o Oakeshott chamou que seria o projeto de destruição da escola com E maiúsculo. Eu acho que a ideia é exatamente essa, né? Não tem nem muito o que adicionar. Acho que vai nesse sentido de que quando você coloca isso, né? Essa questão da excelência que você colocou, você está, quando é deixada de lado, quando você coloca a questão de integrar, né? Eu acho que rola muito essa questão de você equalizar, né? Pessoas que funcionam do mesmo jeito para fazer aquela engrenagem, como peças numa engrenagem, né? Se não me engano, ele faz essa analogia em algum outro ensaio, mas peças dentro de uma engrenagem que fazem aquela sociedade funcionar. E não é bem por aí, né? E se não quiser ser uma peça numa engrenagem, né? Então, essa questão de você... Não sei se eu estou indo para o caminho aí que você está. É que até eu lamento, gente, meu tempo aqui está esgotando com vocês. Mas eu acho que é isso que ele está falando de sociedade totalmente integrada, né? Ele fala, né? Reduzir as diferenças, né? Perguntar rapidinho, essa curtinha, tem textos do Oakeshott, já tem livros traduzidos em português ou não? Então, você tem um antigo e difícil de achar exatamente o que é história e outros ensaios, tá? Mas ele é difícil de achar e é uma tradução assim, tem várias complicações essa tradução. Eu vi outro dia, alguém me lembra por R$400 na estante virtual. Nossa. Mas assim, sumiu. Às vezes ele aparece lá, aparece por R$50 e aparece por 400. Mas assim... E tem um que aquela Realizações ela trouxe, que é um trechinho dentro de uma obra maior, é um ensaio, que, se não me engano, chama Conservadorismo. Esse não é o nome, né? Isso foi uma decisão ali dos tradutores de usar conservadorismo, mas se não me engano, o ensaio que eles usam ser conservador, On Being Conservative. Ele foi traduzido. E tem um último que saiu recentemente, até de um especialista em Oakeshott aqui no Brasil, Daniel Marchiori, que é o Política da Fé e a Política do Ceticismo. Esse é totalmente sobre o pensamento político do Oakeshott, é um ensaio, inclusive, póstumo dele, que ele vai, inclusive, diferenciar essas duas vertentes políticas, né, o que ele chama de política da fé, política do ceticismo. A fé, para ele, ele coloca tudo aquilo, vamos dizer assim, todo projeto político é governado por uma ideologia, então ele chama isso de política da fé, que é interessante até a ideia de você pensar, né, essa conexão que ele faz. O Cassiano até falou que o ser conservador dá para achar em PDF, mas se não me engano é o PDF, um português lusitano, né? E você tem o política do ceticismo, que é exatamente o que ele vai chamar ali de aquela política que é mais voltada para você. O Giannini falou isso numa aula que eu fiz com ele, a contenção de danos, né? A política do ceticismo, aquela que o problema aparece, eu resolver o problema, não vou ficar tentando fazer um projeto de sociedade.
né? Então, esse aí está publicado, é o Política da Fé e Política do Ceticismo, está traduzido esse aí. Ô, Felipe, você é sempre bem-vindo, meu caro. Sua presença é sempre um presente para nós. Bom, não é? Mas, então, como seu tempo se esgotou, eu agradeço a sua presença aqui. Acho que o debate foi bastante frutífero, bastante instigante. Espero que todos aqui presentes tenham desfrutado igualmente desse momento. Vamos aproveitar para dizer o nome do pessoal que está aqui conosco. A gente tem o Carlos Mometti, que é o doutorando pela FEUSP também, o Bruno Drummond, também doutorando, o professor Cassiano Tirapani, que é um historiador, o Caio Rossi, que é formado em filosofia e também estudante da FEUSP na graduação, o Jaime Neto, que é um mestrando na Universidade Federal de Alfenas, o Vitor, que é o nosso representante das exatas aqui. O Vitor Oliveira dos Santos, ele tem a licenciatura em Física e é aluno da Pedagogia na FEUSP. A Daiane Almeida Lordeiro, que é graduanda em Pedagogia, licenciatura em Pedagogia. O Carlos Castanha, que tem uma trajetória aí pela história, né, da FEFELESH, depois fez um mestrado com a gente lá na FEUSP, agora enfrenta aí as agruras do doutorado. O Danilo Patucci, o nosso representante do estoicismo aqui, um discípulo de Epiteto e um missionário do pensamento de Epiteto. E o Armando Lima, que é formado em pedagogia, que está fazendo mestrado com a gente. Ok. Esses são os nossos integrantes. Dou por encerrada a reunião do Paideuma de hoje, dia 30/7/2020, em meio ao mundo pandêmico em que vivemos.